Toda vez eu quero dizer ainda, né? Rede Amigo Espírita, mas tudo bem. Boa tarde, meus irmãos do Facebook e do YouTube, canal FEPB TV. Estamos ao vivo para mais um Página Aberta. Hoje, 4 de outubro, com o tema de alma desperta, né, Marilourdes? Isso mesmo. Então, gente, como é que anda a nossa essência? Porque nós somos encarnados, então, na base do encarnado é que Emmanuel está nos chamando a atenção, não é verdade? Porque se ele quisesse falar da coletividade total, ele falava espíritos despertos. Então, precisamos da base fundamental para... O pessoal do YouTube está aí chamando, né? Nós estamos ao vivo, mas eu vou ver ali o que é que está acontecendo no Facebook. Só um minutinho. Então, vamos hoje falar no ponto 30, né, do livro Vinha de Luz. Como Queiroz já falou, de alma desperta. Por isso te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti, é o versículo que nós vamos conversar hoje à noite, não é? E isso vai estar em Paulo, 2 Timóteo, ponto 1, né, que é o capítulo 1, versículo 6. Vamos lá ver o que é que o Evangelho nos traz hoje, não é? Então, Queiroz... Desculpe aí, ao vivo acontecem certas coisas mesmo. Paulo começa trazendo a sua carta, né, de que... trazendo sempre incentivos a Timóteo, sempre trazendo entusiasmo para que ele continue, né? E aí ele começa na sua carta dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que é em Jesus Cristo. A Timóteo, muito amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memórias de ti nas minhas orações na noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe, e estou certo que também habita em ti. E aí chega o versículo, né, da conversa de hoje. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos lá, né, Queiroz? Agora... ver o que Emmanuel vai trazer no seu versículo, na análise desse versículo, né? E ele começa dizendo... Comece aí, que eu estou com um problema aqui na minha conexão de internet. E ele começa dizendo, é indispensável. Então, eu vou só repetir o versículo para a gente entender. Por isso, te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Então, diante, né, desse convite que Paulo faz naquele momento a Timóteo, mas logicamente para todos nós hoje, né, que nós não devemos esquecer, ou precisamos lembrar. Muito bem colocado por Paulo, né, que ele vai dando no seu texto uma frase justamente já direcionada para o que ele quer, né? Por isso te lembro, despertes. Ele não diz assim, tente, né? Ele diz, despertes o dom de Deus que existe em ti. E aí Emmanuel vai dizer, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos
indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Nós sabemos que nós vemos de uma história, né, de várias reencarnações. Nesse exercício, como Queiroz sempre enfoca, de sermos humanos, né? Nós saímos do primitivismo, da busca de uma vida unicamente pela existência, pelo existir, né? Pelo sobreviver, a nossa questão primitiva. E estamos a cada passo, a cada nova oportunidade, a cada nova roupagem, né, humana, nos tornando cada vez mais próximos, mais habilitados para realmente sermos humanos. É isso, Queiroz. E é o fundamental, né? Afinal de contas, na vivência dos dias atuais, inclusive as nossas crianças e adolescentes, justamente pela falta da educação e do foco nos pais ou cuidadores para justamente atender à demanda educativa, não instrutiva, observem bem, mas a demanda educativa, que é a demanda moral, né? Justamente por essa coisa louca, principalmente no Ocidente, né, Melry? Onde a gente desfoca e nesse desfocar a gente esquece o que é essencial. Literalmente, como Emmanuel fala, nós não estamos andando despertos no sentido da nossa real necessidade. E aí a gente acaba entregando, né, eu não vou dizer entregando, a gente acaba deixando de fazer a parte que nos compete, tanto no nosso esclarecimento, como principalmente nas demandas da nossa família, né, dos nossos filhos, para as questões que não é o computador, não é o celular, não é a sala de aula, né, vai resolver, mas é o tato, a questão do envolvimento, tá, sabe? A questão do toque, a questão da sensibilidade, a questão da maturidade sentimental, né, moral, que a gente precisa estar nesse canto, né? O esforço para que a gente possa de fato despertar, fazer surgir, despertar, como Paulo diz, esse dom de Deus que está dentro da gente, mas que a gente, justamente por viver perdidos no mundo, buscando, né, dinheiro, buscando status, buscando posição social, um envolvimento louco, só pela instrução, deixando a evidência da necessidade emocional, da necessidade moral, de realização íntima, que isso é de fórum íntimo, para depois. E as consequências a gente vê, né, Mary? Uhum. Os escritórios foi ótimo, viu? Os consultórios de psicologias lotados, né? Crianças surtando, né? Como que chamando a atenção. E pais, justamente por estarem nessa dormência, nessa falta de percepção do seu ser, perdidos, sem saber muito o que fazer, não é? O olhar para fora é necessário enquanto estamos a caminho, enquanto somos, como Emmanuel diz, almas, seres encarnados na vivência corporal, porque precisamos realmente alencar o pão do dia a dia, precisamos satisfazer as nossas necessidades, né, que o mundo envolve, mas isso tem que ser com equilíbrio. Tudo na vida tem que ser com equilíbrio, sem perder a essência da coisa. Por isso que a fé que o Espiritismo proclama é a raciocinada, ou seja, aquela
que não deixa de lado as questões materiais, mas jamais esquece, jamais deixa que as outras demandas, né, sentimentais, emocionais, espirituais fiquem de lado. Então a gente equilibra uma coisa com a outra. E isso é fundamental. Isso mesmo. E ele continua trazendo, né, no seu ponto seguinte, ele diz: à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. E isso é extremamente importante a gente entender, porque às vezes é tão difícil para algumas pessoas mudarem um comportamento. Por mais que aconteça, por mais que você às vezes busque, né? Existem algumas questões que estão tão cristalizadas, que elas estão tão impregnadas na nossa estrutura mental, que requer, por isso que ele coloca esforço. Algumas coisas que nós trazemos das nossas vivências, dos nossos equívocos passados, alguns comportamentos que a gente foi adquirindo, né, dessas vivências, alguns são mais fáceis da gente mudar, a gente primeiro perceber e a gente fazer a mudança. Outros, eles estão tão automáticos que sequer a gente percebe que aquilo não nos faz bem, que aquele comportamento, de certa forma, dificulta nas relações, né? Que aquele comportamento repetido nas relações em família, às vezes não favorece o resultado que a gente quer, como Queiroz colocou aí, né? Então nós precisamos cada vez mais estarmos atentos às nossas atitudes. E aí a gente se reporta a Joana no seu livro Autodescobrimento, quando ela vai trazendo, né, pontos extremamente elementos importantes para a gente analisar, quando ela diz o seguinte, que a própria experiência do autodescobrimento, ela nos permite primeiro fazer um balanço, né, do que nós somos, para que a gente possa identificar quais são os nossos propósitos, quais são as nossas finalidades, quais são as nossas dificuldades, né? E ela diz uma coisa interessante: é comum, então, o assalto mental pela dúvida, isto ou aquilo, o que a gente realmente quer, né? Então, tudo essas incertezas fazem parte desse processo. Agora, olha só o que ela diz: faz-se indispensáveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, a gente precisa estar, de certa forma, nos incomodar com as nossas atitudes. Porque às vezes o nosso orgulho é tamanho que a gente não se percebe que está fazendo alguma coisa errada. Ou se está, a gente não admite. Então ela diz que é importante a gente começar a ficar insatisfeito, né, com esse comportamento. Ou que a gente se encontra, ou que a gente possui, né? E principalmente um desejo sincero de mudança. Primeiro eu preciso estar insatisfeito, ou seja, isso não me satisfaz, a palavra dela é essa, insatisfação. E o que é insatisfação? É aquele comportamento não satisfaz as minhas metas de crescimento pessoal, né? Então, se isso não está me auxiliando, eu preciso começar a entender que eu preciso mudar. Mas para isso eu tenho que ter um desejo sincero, bases para essa mudança.
E aí, outra coisa importante que ela coloca, persistência no tentame, persistir na tentativa, né? Persistir, disposição para aceitar-se e vencer-se. E isso que você está falando é muito interessante, até pela questão da lógica que a gente idealiza a nossa vida, os nossos esforços, porque a vida é uma constante mudança. E se a gente fala em transição planetária, né? Nós, se já tínhamos no decorrer da existência questões, né, que de vez em quando vinha uma mudança, uma novidade, uma coisa ou outra, gente, nos tempos atuais, isso está tão louco, né? Está tão assim rápido, principalmente pelo avanço da tecnologia, pelo avanço, né, das bases de comunicação, que literalmente o indivíduo se sente como que atropelado, né? E eu acho que isso contribui também, justamente pelo excesso de acelerar, né, da mente. Isso contribui também para essa, digamos assim, vivermos dentro dessa zoada, né, dessa dinâmica louca, e a gente esquecer, como já falamos inicialmente, esse foco essencial de vida. Por isso que é tão importante, hoje em dia, a gente ter aquele espaço para o silêncio interior, para a meditação, né, Melry? Para a busca íntima. É aquele momento em que eu paro para perceber, para respirar, para dar tempo a mim. Porque quando eu não faço isso, se mudar não é fácil, fica mais difícil ainda, porque eu entro naquela dinâmica, sabe? E isso traz muito medo, né? É uma ruptura com uma realidade, e muitas vezes a gente quer ir além, sem uma análise, né? Sem um senso, né, de tranquilidade, de calma. E infelizmente isso não contribui. O que nos proporciona, o que nos coloca num campo muito difícil de atuação. E obviamente essas questões, quando não verificadas, elas acabam trazendo consequências desastrosas. Porque tudo no universo ele tem uma questão, né? Ele tem um tempo. A natureza nos mostra isso. Você não vai jamais, por mais que a tecnologia avance, você não vai pegar uma semente, jogar ali, na mesma hora pegar o fruto e comer. Tem que ter o tempo de maturação. A gente pode até aprender a acelerar isso, mas ela, antes de dar fruto, ela tem que germinar, ela tem que enraizar, ela tem que desenvolver o caule, toda a sua potencialidade para chegar no momento, né? Gente, só um pequeno espaço, eu estou tendo dificuldades com a minha internet para interagir com vocês. Portanto, se tiver alguém aí colocando alguma coisa, ótimo, vai ficar como contributo. Mas eu não estou conseguindo ter acesso, tá? Para poder interagir e a gente fazer aquele diálogo gostoso que a gente sempre faz. Mas, voltando ao assunto, né, Melry? A gente tem que ter muito bom senso nos dias atuais e ter muito cuidado. E uma coisa que é imprescindível nessa dinâmica, transformar crença em fé. Porque a gente pensa que a gente tem fé em alguma coisa ou noutra coisa. Mas enquanto isso não for vivência, enquanto isso não sair de dentro para fora, é mera crença, né? E a crença, ela não é recheada de dúvidas, porque muitas vezes falta a questão da compreensão, do senso que vai dar o prumo, a retidão, mostrar deveras o caminho, porque foi o que o Cristo disse. O conhecimento da verdade é quem vai libertar, é quem vai trazer solução
e mostrar como devemos fazer para a continuidade das coisas. Então a gente tem que parar, meus irmãos. Uma vez Peixinho, né, Mero? Não sei se tu lembras. Ele disse o seguinte, que a gente, né, parou de ter contato com Deus diante dessa agitação do mundo, porque a mente é excessivamente acelerada. Ela vibra numa dimensão tal que aí a gente acaba ficando como que encoberto com as coisas única e exclusivamente materiais, da vivência do dia a dia, né? Da labuta do trabalho, da dinâmica do ganhar, da dinâmica do produzir. E se a gente não tiver esse cuidado, esse senso de parar, de relaxar, quando eu falo relaxar, não me compreendam mal, é a questão de dar aquele tempo, sabe? De refletir, pronto, um tempo para prospectar, um tempo para sondar, um tempo para perceber um detalhe ou outro do todo. Porque muitas vezes é esse detalhezinho que a gente deixa passar desapercebido que não nos faz observar e entender a beleza de tudo. Até da dificuldade, até da dor e principalmente da mudança. E aí ele continua, né, dizendo que diante, né, de tudo isso, de tanta cristalização dos nossos equívocos, para que não nos demoremos no fundo do precipício, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, né, Queiroz? Dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. E o espírita, então, né, Mary? Aí é que, de fato, tem em sua presença essa luz magnânima, né? Que a revelação nos traz. Porque é o Consolador, meus irmãos. A doutrina, ela consola porque ela nos dá com muito mais abertura essa questão do conhecimento da verdade. E essa é a dinâmica da doutrina, nos trazer a verdade. Por isso que ela é tão aberta, por isso que ela é tão clara. Mas da mesma forma que ela é muito aberta, que ela é clara demais, ela também, obviamente, vai exigir mais de nós. No sentido dessa reintegração da minha individualidade com a divindade, né? Desse despertar que Emmanuel fala para o propósito de eu ter escolhido a estada na família tal ou sem família, né? No trabalho Y, no trabalho Z, na companhia de A ou de B, com filho ou sem filho, né? Na dinâmica que a vida vai nos demonstrando, existe um propósito fundamental, essencial e, acima de tudo, espiritual. É por isso que é interessante essa frase de Paulo que Emmanuel nos traz hoje. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. E o dom de Deus que existe em mim é justamente essa dinâmica maravilhosa da espiritualidade, da luz, do nosso contato com o Pai Criador, né? Vamos lá. E aí ele continua dizendo, em face dessa extensa e pesada bagagem, das nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Né, Queiroz? E isso a gente vê muito nos nossos dias. As dificuldades que todos nós temos
de, às vezes, desviar dessas tentações, que nada mais é as nossas carências, né? Ou de querermos ser vistos, ou querermos ser valorizados, ou queremos estar em destaque, e nós vamos perdendo a oportunidade de vencer as tentações quando nós nos deixamos que os prazeres passageiros, as questões efêmeras tomem uma posição muito forte na nossa vida, né? E às vezes não damos ouvido, não estamos atentos às nuances da luz da espiritualidade que nos aconselha, que nos auxilia, que nos intui, né, através de amigos ou através da mediunidade que possamos ter. É o estar atento, né, Mary? Desculpe. Para que possamos realmente vencer essas tentações, vencer o desvio, né, que surgem no caminho, para que a gente possa... E a gente fala de desvio, né? Mas a gente tem que, justamente estando nesse consenso de observância, de percepção, a gente vai notar que são os momentos das provas, né? O momento dos testes. Porque se vamos passar por determinadas coisas, a maioria delas, sem sombra de dizer que estou errado, são reflexos daquilo das nossas quedas em outros momentos, até em existências anteriores. E quando a gente se propõe a retornar, né, pela misericórdia da reencarnação, para fazermos, né, aquele intuito de provar que o erro foi superado de fato, porque não adianta apenas, a gente aprende, né? Não adianta apenas eu me arrepender. O arrependimento é um passo essencial e primordial, sim, mas é o primeiro passo. Depois do arrependimento, eu vou me preparar, né? E a espiritualidade vai me encher de possibilidades, de conceitos, de ensinos, para que no momento que eu retornar para a escola, né, redentora, que aí nesse caso para nós é a Terra, nós possamos dar o passo seguinte. Que passo seguinte é esse? Fazer a prova. E provar que de fato aquela situação de erro não vai mais existir. E aí é nesse momento, meus irmãos, que há por atração, né, por um princípio da lei que nos foge, a dinâmica de compreensão, porque no universo quântico de Deus, toda possibilidade existe. A gente é que não entende muitas vezes esses tramas, né, essas literais manipulações que há daquele tracejar nosso, daquele retorno e daquela situação que vai me fazer novamente estar de encontro à situação da queda anterior. Não para qualquer intuito de nos bular a perspectiva de superação, mas pelo contrário, no intuito de fazer com que a gente realmente prove a superação, que a gente internalize a vitória. Porque pensar em vencer, qualquer um pensa, né, Mary? Mas quando a gente chega na tarefa e supera a tarefa, vence a tarefa, aí o que acontece dentro da gente, né, na dinâmica daquela vitória, daquele auge conquistado, é uma coisa assim fora do comum. E é nesse sentido que a espiritualidade nos remete novamente à perspectiva daquele campo em que a gente foi tentado, em que a gente fadou, em que a gente caiu, para que dali a gente de fato prove que superou
e nessa superação, nesse provar, a gente de fato cresce. A gente de fato mostra para nós mesmos, né? Eu ia falar para Deus, não, mas a gente não tá querendo, Deus não precisa enxergar nada demais a gente, porque Ele nos conhece, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, é todas as variantes, né, de adjetivos que nós possamos imaginar, nós podemos falar da divindade. Então Deus não quer que a gente prove nada a Ele, mas Ele nos permite sempre as oportunidades para que provemos a nós mesmos a luz que temos no nosso interior, que somos de fato pessoas capazes, né, de cada vez mais fazer melhor e aprender, como eu digo, né, a ser gente. E é interessante quando Emmanuel nos diz o seguinte: nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. É o que nós vemos assim, a grosso modo, como, infelizmente, a educação ela é colocada em 10º lugar, né, nas nossas vidas aqui no nosso país, infelizmente ainda, porque é a educação que pode trazer à luz as consciências. E um povo que não busca a educação, não só a instrução, mas a educação no seu contexto, né, do ser educado, é aquele que está a serviço sempre do bem comum. Então nós estamos cada vez mais necessitando olhar os caminhos que o nosso povo e nós que estamos inseridos neste povo, nessa sociedade, como os nossos interesses individualistas faz com que nós nos tornemos uma sociedade que não investimos na educação do bem comum, na educação da transformação do ser, pela busca do conhecer-se, não é? Então veja o que ele diz: nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Basta a gente estar atento a o que sai nas redes, o que sai na TV, que não é grande, ou para não dizer 99%, não são questões ou notícias ou informações que elevem, que favoreçam bons hábitos. Na maioria das vezes, são questões que nos deixam mais para baixo, que nos deixam mais desanimados. Mais inseguros. E aí é aquela questão, né? Quando eu não me preparo no campo da fé raciocinada para enfrentar como um ser espiritual que sou essas problemáticas, esses desafios, aí a tendência, né, do enfraquecimento, do desvio, do literal virar as costas para Deus é quase que inevitável. Porque eu vou me deixando influenciar, eu vou deixando me conduzir, aí daqui a pouco eu nem consigo me perceber mais quem sou. Eu me vejo perdido, literalmente perdido. Infelizmente, as consequências devastadoras nós já estamos sentindo na pele aí, né? Porque é tão interessante essas questões, nós fundamentamos as nossas queixas em fatos, né? Mas as bases de resolução verdadeiras, de solução, são raros os que buscam efetivar, os que buscam realizar a partir de si. Percebemos isso? Né? É verdade. É uma realidade. Porque é muito fácil, meus irmãos, a crítica, né? É muito fácil apontar de dedos, mas no meu dia a dia, se eu deixo passar, né, coisas pequeninas e vejo isso como realidades, como coisas que
podem acontecer e não tem nada que, digamos assim, que de errado, né? Nada de errado, porque outros fazem pior, não é assim? Né? Eu posso fazer, não tem nada, porque outros fazem pior. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento, e principalmente o brasileiro, né? Pensar nesse jeitinho, damos até o apelido para as coisas erradas que costumamos fazer, o jeitinho brasileiro. Minha gente, não vai mudar as coisas, porque continuamos alimentando insegurança, alimentando tragédias, alimentando violência, né? Porque a gente tem que partir do ponto fundamental da mudança primeira sendo em mim. Em mim, na mínima coisa, num pequenininho que eu puder fazer, mas já é algo sustentável, né? Já é algo plausível. E não se deixar contaminar pela onda de pessimismo, pela onda de influenciação negativa, pela multiplicação, né, da inverdade, que infelizmente a gente vê demais. Coisas, informações buscando não a coesão, mas a divisão, a anátema, as intrigas. Para que eu vou me importar com essas coisas? Para que, inclusive, eu vou multiplicar essas coisas? Se elas pudessem resolver, né, Mary? Com certeza. Se elas pudessem solucionar, mas ao contrário, elas dividem mais, elas trazem mais insegurança, e dentro dessa percepção, a vida não vai ficando mais fácil, não. E é importante estarmos realmente vigilantes. Não é à toa que o Cristo nos fala, né, em vários momentos, para que a gente orasse, vigiasse, que tivéssemos cuidados conosco, não é? Cuidar do corpo e do espírito. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das ondas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, que é conduzido a perigoso convocação ao desequilíbrio. Então, como nós precisamos, meus irmãos, nos observar, como são sutis, né? Muito sutis, as influências, não porque somos vítimas, mas porque abrimos espaço dentro de nós, com as nossas cristalizações, né, kármicas, com as nossas tendências viciosas a estar na companhia de mentes que pensam da mesma forma, que sentem igualmente a nós. E aí muitas vezes nos vamos deixando serem absorvidos por essas emanações e entramos muitas vezes em desequilíbrio. Não é à toa, repito, que o Cristo nos diz que precisamos orar e vigiar. Porque na vigilância estamos atentos não na paranoia, mas na vigilância estamos na coerência. E para estarmos na coerência, precisamos da prece, precisamos da oração para que a gente sintonize. O que é a prece? É abrir um canal de sintonia com as emanações superiores. É solicitar a companhia no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, dos bons amigos. E nisso nós vamos nos fortalecendo para justamente não deixar que os nossos pensamentos se perturbem,
não deixar que as nossas ações sejam guiadas pelos convites desordenados, que as nossas ideias de justiça não estejam realmente embasadas no individualismo, ou seja, o que é bom para mim, não o que é bom para o grupo, não o que é bom para todos, mas o que é bom para mim, a minha justiça, aí cabe, né? Felizmente nós temos exemplos e exemplos no nosso país da justiça que é muito unilateral, é só para alguns e não para todos. Mas um dia, quando isso for incorporado em nós, tudo ao nosso redor vai reverberar na mesma sintonia. Os nossos representantes serão uma cópia fiel de nós mesmos, que é o que ocorre isso, mas no futuro serão representantes do bem comum, né? A nossa justiça será realmente aquela que busca trazer harmonia nos campos sociais. E as nossas atitudes vai ser sempre de construção. E por isso que é um processo. Por isso que no começo Emmanuel nos diz, é indispensável muito esforço. Porque, meus irmãos, o que é que o Cristo nos disse, né, Queiroz? A porta larga é mais fácil, porque entra, como diz o ditado popular, entra de turma. Mas a porta estreita só cabe a mim entrar. E eu preciso estar, de certa forma, com condições para que eu possa passar por essa porta, né? E por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro, nos diz Emmanuel, não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Esse chamado, meus irmãos, é tão... é a profundidade desse chamado. Emmanuel está nos convidando, a mim, a Queiroz, ao nosso filho que está ali do outro lado, a você que está nos ouvindo, a acordar o dom de Deus no altar do coração. Será que a gente precisa fazer isso só apenas hoje? Não. Nós precisamos fazer esse acordar todos os dias, né, Queiroz? E isso nos dá a condição de que a vida seja realmente vivida com sentido, das oportunidades, que a gente não perca as oportunidades. Meu amor, na hora que você estava me falando, né, eu estava aqui pensando, aí nossa alma ali, querida e boa, né, que estamos aqui, está ali na retaguarda, nosso filho Vitor Hugo, chamou a atenção, mas aí eu pensei, realmente, Mary, nós precisamos dessa atenção, precisamos desse despertar, precisamos, como na frase mesmo, na palavra mesmo de Emmanuel, nos reerguer, nos reedificar, né? Porque o essencial à vida, digo e repito, é o espiritual, é o mundo da origem. Então, é para lá que vai, de fato, reportar todas as nossas necessidades, né? Todas as nossas conquistas, todos os nossos méritos e desméritos. É para lá que vamos levar. A passagem, ela é curta, mas a imortalidade, que é o presente de Deus para nós, essa não tem fim. Desde o momento da criação do nosso sopro, né, pelo hálito divino, aí é para séculos e séculos e séculos sem fim. Portanto, o que nos amedronta, o que nos atemoriza, o que nos desvia da rota, o que até sensibiliza no momento, dá um determinado gozo, uma sensação, né, de vitória aparente, ou de conforto falso, a gente deve aprender, a gente deve suplantar, a gente deve deixar para lá. Deixar para lá, porque não vale a pena.
os valores, as conquistas morais, a instrução baseada na educação, tal qual representa, tal qual nos aponta o Espiritismo, que é a revivescência da cristandade, né? Da boa nova que ele, o Cristo, né? Jesus, o Nazareno, trouxe para nós, guia e modelo de toda a humanidade, governador de nossas vidas. Ele que jamais, sob hipótese alguma, nos abandona ou nos abandonou ou esqueceu de nós. Mas, justo pela falta da nossa atenção, da nossa diretriz no caminho coerente e reto, a gente se sente, por tanto desviar, por tanto estar no caminho largo, como Mary falou, no caminho da perdição, a gente se sente muitas vezes abandonado, só, ultrajado, né? Vencido. Mas não é a perspectiva da nossa realidade. A nossa perspectiva de realidade é vitória. A nossa perspectiva da realidade é luz. A nossa perspectiva da realidade é sabor pelo sal da terra. É tão lindo, né? As metáforas do Cristo com relação a gente. Então são isso, meus irmãos, que a gente deve se apegar. Valores, essências espirituais que vão nos basilar, vão nos apontar o caminho da nossa transformação, da nossa mudança, para que a partir de nós o mundo comece o seu processo de mudança e transformação. E assim, fechando o nosso trabalho de hoje, Emmanuel encerra dizendo que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Lindo, né? Não precisa nem hoje ler poesia, porque esse final já é a própria poesia. E chegando ao nosso término, né, das reflexões de hoje, desculpem-nos alguma coisa, porque de fato a internet não está legal, eu não consegui aqui interagir com vocês em virtude disso, né? Um momento ou outro, vocês perceberam que eu estava aqui tentando uma coisa ou outra, mas é por conta justamente dessas dificuldades, mas que superamos, né, Mary? Uhum. Outra coisa, hoje a nossa querida, né, colega de trabalho, Erla, está completando 40 anos, né? Então nós não podemos, em virtude do trabalho aqui do Página Aberta, estar presente na sua comemoração, mas como você pediu, Erla, fica aqui o nosso abraço, né? Os nossos votos de felicidade nessa data tão bonita, né? Que agora você começa uma nova perspectiva de vida, dos 40 adiante, com certeza com muitos louros e muitas realizações. Então, para todos nós, votos de felicidade também, com a presença magnânima de sentir Deus, de perceber Deus em tudo e em todos. Um beijo no coração, até semana que vem, 8 horas, com mais um Página Aberta. Muita luz. Internet, meu Deus, eu tenho mais só. Desligar isso aí, Vitor? Que eu tô reclamando. Desligou?